Olá, meus amigos, um ótimo dia para todos nós. Sabemos que a paz, ela só é conquistada mediante a paz do Cristo. Então, já desejamos muita paz, a paz do Cristo para todos nós. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Obras Póstumas, estudo 04. Hoje nós vamos estudar o discurso pronunciado junto ao túmulo de Allan Kardec por Camille Flammarion. Vamos então elevar o nosso pensamento, agradecermos a Deus nosso Pai, a Jesus, o nosso Senhor, nosso amado Mestre, pedindo a permissão para iniciarmos o estudo de obras póstumas, pedindo sempre, Senhor, a Tua inspiração, o amparo e a assistência dos amigos espirituais. Porque tudo o que fazemos, Senhor, realizamos em Teu nome. Graça te damos. Será colocado em nosso slide uma pequena biografia de Camille Flammarion para você já dar uma olhadinha aí no nosso canal. Então, você vai observar aí nesse momento a família IOS facilitando, colocando para você a biografia do cientista Camille Flammarion, tá bom? Vamos lá então, senhores. Então, nesse momento, esse é o discurso pronunciado junto ao túmulo de Allan Kardec por Camille Flammarion. Alguém anotou, né? Ou então ele mesmo, porque normalmente as pessoas tinham por hábito, quando iam fazer um discurso, principalmente nessa condição, esse envolvimento emocional, eles anotavam, eles faziam todas as suas anotações e acabavam lendo ali o seu discurso. Então vamos ver de Camille Flammarion, falando de Kardec. Senhores, aceitando com respeito o convite simpático dos amigos do pensador laborioso, cujo corpo terrestre jaz agora aos nossos pés. Lembro-me de um dia sombrio do mês de dezembro de 1865, em que pronunciei palavras de supremo adeus junto ao túmulo do fundador da livraria acadêmica, do honrado Didier, que, como editor, foi colaborador convicto de Allan Kardec na publicação das obras fundamentais de uma doutrina que lhe era cara. Também ele morreu subitamente, como se o céu houvesse querido poupar a esses dois espíritos íntegros o embaraço fisiológico de sair desta vida por via diferente da comumente seguida. A mesma reflexão se aplica à morte do nosso ex-colega Jobard, de Bruxelas. Hoje, a minha tarefa é maior ainda, pois gostaria de poder figurar a mente dos que me ouvem e a dos milhões de criaturas que na Europa inteira e no Novo Mundo se têm ocupado com um problema ainda misterioso dos fenômenos chamados espíritas, o interesse científico e o porvir filosófico do estudo desses fenômenos, ao qual se hão consagrado. Como ninguém ignora, homens eminentes dentre os nossos contemporâneos. Gostaria de lhes fazer entrever os horizontes desconhecidos que a mente humana verá abrir-se diante de si, à medida que ela ampliar o conhecimento positivo das forças naturais que atuam à nossa volta. Mostrar-lhes que tais constatações são um antídoto mais eficaz contra a praga do ateísmo de que parece atacada, particularmente, a nossa época de transição. Dar, enfim, aqui, o testemunho público do eminente serviço que o autor de O Livro dos Espíritos prestou à filosofia.
chamado a atenção e provocando discussões sobre fatos que até então pertenciam ao domínio enfermiço e funesto das superstições religiosas. Seria, com efeito, um ato importante firmar aqui, junto deste túmulo expressivo, que o exame metódico dos fenômenos erroneamente qualificados de sobrenaturais, longe de renovar o espírito de superstição e de enfraquecer a energia da razão, afasta, ao contrário, os erros e as ilusões da ignorância, e serve melhor ao progresso do que as negações ilegítimas dos que não querem dar-se ao trabalho de ver. Mas aqui não é o lugar adequado para estabelecer uma arena às discussões desrespeitosas. Deixemos apenas que das nossas mentes desçam sobre a face impassível do homem, ora estendido diante de nós, testemunho de afeição e sentimento de pesar. Que eles permaneçam ao derredor em seu túmulo, qual embalsamamento do coração. E, visto que sabemos que sua alma eterna sobrevive a estes despojos mortais, do mesmo modo que a eles preexistiu. Visto que sabemos que laços indestrutíveis unem o nosso mundo visível ao mundo invisível, visto que esta alma existe hoje tão bem como há 3 dias, e que não é impossível se acha atualmente na minha presença, digamos a ele que não quisemos que se desvanecesse a sua imagem corpórea encerrada no sepulcro, sem unanimemente rendermos homenagem a seus trabalhos e à sua memória, sem pagar um tributo de reconhecimento à sua encarnação terrena, tão útil e tão dignamente preenchida. Traçarei primeiro, num esboço rápido, as linhas principais da sua carreira literária. Morto na idade de 65 anos, Allan Kardec consagrara a primeira parte de sua vida a escrever obras clássicas, elementares, destinadas principalmente ao uso dos educadores da juventude. Quando, por volta do ano de 1854, as manifestações, novas na aparência, das mesas girantes, das pancadas sem causa ostensiva, dos movimentos raros de objetos imóveis, começaram a prender a atenção pública, determinando mesmo, nas pessoas de imaginação aventureira, uma espécie de febre, devido à novidade de tais experiências. Allan Kardec, estudando ao mesmo tempo o magnetismo e seus singulares efeitos, acompanhou com maior paciência e judiciosa clarividência as experimentações e as tentativas tão numerosas que então se faziam em Paris. Clarividência, gente, é facilidade de compreensão, tá bom? Recolheu e ordenou os resultados conseguidos dessa longa observação. E com eles compôs o corpo de doutrina que publicou em 1857, na primeira edição de O Livro dos Espíritos. Todos sabeis que êxito alcançou essa obra, na França e no estrangeiro. Havendo atingido a 15ª edição, tem espalhado em todas as classes esse corpo de doutrina elementar que, na sua essência, não é novo. Visto que a escola de Pitágoras, na Grécia, e a dos druidas, em nossa própria Gália, ensinavam os seus princípios fundamentais, mas que agora reverte uma forma de verdadeira atualidade, por corresponder aos fenômenos observados. Pitágoras, meus irmãos, 571 ou 570 antes de Cristo. Filósofo e matemático grego. Os druidas, quem eram? Eram as pessoas encarregadas das tarefas de aconselhamentos, ensino, jurídicos e filosóficos dentro da sociedade celta, tá? Século VI antes de Cristo.
Então, os druidas eram uma condição dentro da... Ele fazia o trabalho de aconselhamento. Eram os druidas dentro da sociedade celta. Então, é o que o Camille Flammarion, o espiritismo não é algo novo, mas recolher, como ele coloca, recolheu e ordenou os resultados conseguidos dessa longa observação. Ordenou é pôr em ordem, tá, gente? Depois dessa primeira obra apareceram sucessivamente o Livro dos Médios ou Espiritismo Experimental. O que é o Espiritismo? Ou resume sob a forma de perguntas e respostas. O Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, a Gênese. A morte o surpreendeu no momento em que, com a sua infatigável atividade, trabalhava noutra obra sobre as relações entre o magnetismo e o espiritismo. E aí nós temos uma nota do tradutor. Entre os papéis de Allan Kardec, recolhidos após a sua morte, não há notícias concretas da descoberta de nenhuma obra sobre o tema aventado pelo famoso astrônomo francês. Se o foi, não lhe deram a devida divulgação, tá? Nota do Evandro Noleto. Por meio da Revista Espírita e pela Sociedade de Paris, da qual era presidente, ele se constituíra, de certo modo, o centro para onde tudo convergia. O traço de união de todos os experimentadores. Faz alguns meses, sentindo próximo o seu fim, preparou as condições de vitalidade de tais estudos para depois de sua morte e institui a comissão central que lhe sucede. Suscitou rivalidade, fez a escola de feição um pouco pessoal, havendo ainda algumas divergências entre os espiritualistas e os espíritas. Doravante, senhores, tal, pelo menos, os votos que formulam os amigos da verdade, devemos unir-nos todos por uma solidariedade fraterna, pelos mesmos esforços em prol da elucidação do problema, pelo desejo geral e impessoal do verdadeiro e do bem. Disseram, senhores, do digno amigo a quem rendemos hoje as derradeiras homenagens, que ele não era o que se chama um cientista, que não fora primeiro físico, naturalista ou astrônomo, e que preferira constituir um corpo de doutrina moral antes de haver submetido à discussão científica a realidade e a natureza dos fenômenos. Olha só a preocupação de Kardec com a parte moral. Talvez, senhores, seja preferível que as coisas tenham começado assim. Nem sempre se deve recusar valor ao sentimento. Quantos corações já foram consolados por essa crença religiosa? Quantas lágrimas já foram enxugadas? Quantas consciências se abriram às irradiações da beleza espiritual? Nem toda criatura é feliz neste mundo. Muitas afeições aí são despedaçadas. Muitas almas têm adormecido na descrença. Então, nada representa o fato de haver trazido ao espiritualismo tantos seres que flutuavam na dúvida e que já não amavam a vida, nem a vida física, nem a intelectual. Se Allan Kardec tivesse sido um cientista, por certo não teria podido prestar este primeiro serviço e espalhá-lo até muito longe, como um convite a todos os corações. Ele, porém, era o que eu denominarei simplesmente, abre aspas, o bom senso encarnado, fecha aspas. Razão reta e judiciosa,
aplicava sem cessar a sua obra permanente às indicações íntimas do senso comum. Não era essa uma qualidade de menor importância na ordem das coisas com que nos ocupamos. Era, pode-se afirmá-lo, a primeira de todas e a mais preciosa, sem a qual a obra não teria podido tornar-se popular, nem lançar pelo mundo suas imensas raízes. A maioria dos que se tem dedicado a estes estudos lembram-se de que na juventude, ou em certas circunstâncias especiais, foram testemunhas de manifestações inexplicáveis. Poucas são as famílias que não contem na sua história testemunhos desta ordem. O ponto de partida era aplicar-lhes a razão firme do simples bom senso e examiná-las segundo o princípio do método positivo. Conforme previu seu próprio organizador, esse estudo que foi lento, difícil e complexo, tem que entrar agora no período científico. Os fenômenos físicos, sobre os quais a princípio não se insistia, hão de tornar-se objeto da crítica experimental, a que devemos a glória dos progressos modernos e as maravilhas da eletricidade e do vapor. Esse método tem de tomar os fenômenos de ordem misteriosa a que assistimos para o dissecar, medir e definir. Por quê, senhores? O Espiritismo não é uma religião, mas uma ciência, da qual conhecemos apenas o ABC. Passou o tempo dos dogmas. A natureza abrange o universo e o próprio Deus, feito outrora à imagem do homem, não pode ser considerado pela metafísica senão como um espírito na natureza. O sobrenatural não existe. As manifestações obtidas com o auxílio dos médios, como as do magnetismo e do sonambulismo, são de ordem natural e devem ser severamente submetidas ao controle da experiência. Não há milagres. Assistimos ao alvorecer de uma ciência desconhecida. Quem poderá prever a que consequência conduzirá no mundo do pensamento o estudo positivo desta nova psicologia? Doravante, o mundo é regido pela ciência e, senhores, não virá fora de propósito, neste discurso fúnebre, assinalar-lhe a obra atual e as induções novas que ela nos devenda, precisamente do ponto de vista das nossas pesquisas. Em nenhuma época da história a ciência descortinou, ante o olhar espantado do homem, tão grandiosos horizontes. Sabemos agora que a Terra é um astro e que a nossa vida atual se completa no céu. Pela análise da luz, conhecemos os elementos que ardem no Sol e nas estrelas, a milhões e trilhões de léguas do nosso observatório terrestre. Por meio do cálculo, possuímos a história do céu e da terra, tanto no passado longínquo como no futuro, que não existem para as leis imutáveis. Pela observação, temos pesado as terras celestes que gravitam na amplidão. O globo em que nos encontramos tornou-se um átomo estelar que voa no espaço dentro das profundezas infinitas. E a nossa própria existência neste globo se tornou uma fração infinitesimal da nossa vida eterna. Mas o que com a razão nos pode tocar ainda mais vivamente é esse surpreendente resultado dos trabalhos físicos realizados nestes últimos anos, que vivemos em meio de um mundo invisível a atuar incessantemente em torno de nós. Sim, senhores, é esta para nós uma revelação imensa. Contemplai, por exemplo,
A luz que a esta hora o sol brilhante espalha na atmosfera. Contemplai esse azul tão suave da abóbada celeste. Notai os eflúvios deste ar tépido que vem acariciar nossas faces. Admirai estes monumentos e esta terra. Pois bem, embora tenhamos escancarado os olhos, não vemos o que se passa aqui. Sobre 100 raios emanados do sol, apenas 1/3 deles é acessível à nossa vista, quer diretamente, quer refletidos por todos os corpos. Os 2/3 restantes existem e atuam à nossa volta, mas de maneira invisível, se bem que real. São quentes sem nos serem luminosos e, no entanto, são muito mais ativos do que os que nos impressionam, porquanto são eles que atraem as flores para o lado do sol, que produzem todas as ações químicas e também que elevam, sob forma igualmente invisível, o vapor d'água na atmosfera para formar as nuvens, exercendo assim, sem cessar, em torno de nós, de maneira oculta e silenciosa, uma ação colossal, mecanicamente equiparável ao trabalho de muitos bilhões de cavalos. Ou seja, ele está ali no túmulo do professor Allan Kardec, é o discurso nesse momento, e ele está dando uma aula. Camille Flammarion, astrônomo. Se os raios caloríficos e os raios químicos que atuam constantemente na natureza são invisíveis para nós, é porque os primeiros não nos ferem a retina com bastante rapidez e porque os segundos a ferem com rapidez excessiva. Os nossos olhos só veem as coisas entre 2 limites, aquém e além dos quais nada enxerga. O nosso organismo terreno pode ser comparado a uma harpa de 2 cordas, que são o nervo óptico e o nervo auditivo. Certa espécie de movimentos põe em vibração a primeira e outra espécie de movimento faz vibrar a segunda. Nisto se resume toda a sensação humana, mais restritamente neste ponto do que a de alguns seres vivos, de alguns insetos, por exemplo, nos quais essas mesmas cordas da visão e da audição são mais delicadas. Ora, na realidade existem na natureza não 2, mas 10, 100, 1000 espécies de movimentos. A ciência física nos ensina, portanto, que vivemos assim dentro de um mundo que nos é invisível, nada tendo de impossível que seres, também invisíveis para nós, vivam igualmente na Terra, com uma ordem de sensações absolutamente diferente das nossas e sem que possamos apreciar sua presença, a menos que se nos manifestem por fatos que caibam na ordem das nossas sensações. Diante de tais verdades, que apenas desabrocham, quão absurda e sem valor se revela a negação a priori. Quando se compara o pouco que sabemos e a pequenez da nossa esfera de percepção com a quantidade do que existe, não se pode deixar de concluir que nada sabemos, que tudo nos resta por saber. Com que direito, então, pronunciaríamos a palavra impossível, em presença de fatos que testemunhávamos, sem todavia podermos descobrir a sua causa única? A ciência nos faculta perspectivas tão autorizadas quanto as precedentes, sobre os fenômenos da vida e da morte e sobre a força que nos anima. Basta observar a circulação das existências. Tudo não passa de metamorfoses, arrastadas em seu curso eterno. Os átomos constitutivos da matéria passam incessantemente de um corpo a outro, do animal à planta, da planta à atmosfera,
da atmosfera ao homem e o nosso próprio corpo, enquanto nos dura a vida, muda continuamente de substância constitutiva. Do mesmo modo que a chama, que só brilha por meio dos elementos que de contínuo se renova. E, quando a alma desfere voo, esse mesmo corpo, já tantas vezes transformado durante a vida, restitui definitivamente à natureza todas as moléculas, para não mais as retomar. O dogma inadmissível da ressurreição da carne se acha substituído pela elevada doutrina da transmigração das almas. O sol de abril irradia nos céus e nos inunda com o seu primeiro orvalho calorífero. As campinas já despertam, os primeiros rebentos já desabrocham. A primavera já refloresce. O azul celeste sorri e a ressurreição se opera. Entretanto, esta vida nova é formada pela morte e só cobre ruínas. De onde vem a seiva destas árvores que reverdecem nos campos dos mortos? De onde vem essa umidade que nutre suas raízes? De onde vêm todos os elementos que farão que apareçam sob as carícias de maio, as florinhas silenciosas e os pássaros melodiosos? Da morte, senhores, destes cadáveres sepultados na noite sinistra dos túmulos. Lei suprema da natureza. O corpo material não passa de um agregado transitório de partículas que não lhe pertencem e que a alma agrupou, segundo o seu próprio tipo, a fim de criar para si órgãos que a ponham em relação com o nosso mundo físico. E, enquanto o nosso corpo assim se renova, peça por peça, mediante a troca perpétua das matérias, enquanto um dia ele cai, massa inerte, para não mais se levantar. O nosso espírito, ser pessoal, manteve constantemente a sua identidade indestrutível. Reinou soberanamente sobre a matéria de que se revestira, estabelecendo, por meio desse fato perene e universal, a sua personalidade independente, sua essência espiritual não sujeita ao império do espaço e do tempo, sua grandeza individual, sua imortalidade. Em que consiste o mistério da vida? Por que laços a alma se prende ao organismo? Por efeito de que desenlace ela se lhe escapa? Sob que forma e em que condições ela existe após a morte? Que lembranças, que afeições conserva? Como se manifesta? Eis aí, meus senhores, problemas que longe se acham de estar resolvidos e que, em seu conjunto, constituirão a ciência psicológica do futuro. Certos homens podem negar a existência da própria alma, como a de Deus. Podem afirmar que não existe a verdade moral, que não há leis inteligentes na natureza e que nós, espiritualistas, somos vítimas de imensa ilusão. Outros, ao contrário, podem declarar que conhecem, por especial privilégio, a essência da alma humana, a forma do Ser Supremo, o estado da vida futura e tratar-nos de ateus, porque a nossa razão se nega a adotar a fé que eles professam. Uns e outros, senhores, não impedirão que estejamos aqui em presença dos maiores problemas, que nos interessemos por estas coisas que de modo nenhum nos são estranhas, e que tenhamos o direito de aplicar o método experimental da ciência contemporânea à pesquisa da verdade.
É pelo estudo positivo dos efeitos que se remonta à apreciação das causas. Na ordem dos estudos que se agrupam sob a denominação genérica de Espiritismo, os fatos existem, embora ninguém lhes conheça o modo de produção. Eles existem tanto quanto os fenômenos elétricos, luminosos, calóricos. Mas, senhores, nós não conhecemos nem a biologia, nem a fisiologia. Que é o corpo humano? Que é o cérebro? Qual a ação absoluta da alma? Nós o ignoramos. Igualmente ignoramos a essência da eletricidade, a essência da luz. É, pois, prudente que observemos com imparcialidade todos esses fatos e tentemos determinar suas causas, que talvez sejam de espécies diversas e mais numerosas do que até agora havíamos suposto. Pouco importa que aqueles cuja vista é limitado pelo orgulho ou pelo preconceito não compreendam absolutamente os anseios de nossas mentes ávidas de conhecer e lancem sobre este gênero de estudos seus sarcasmos ou anátemas, que é condenação. Colocamos mais alto as nossas contemplações. Forte o primeiro, ó mestre e amigo. Forte o primeiro a dar, desde o início da minha carreira astronômica, testemunho de viva simpatia às minhas deduções relativas à existência das humanidades celestes. Pois, tomando do livro sobre a pluralidade dos mundos habitados, o pusertes imediatamente na base do edifício doutrinário com que sonhavas. Muitas vezes conversávamos sobre essa vida celeste tão misteriosa. Agora, ó alma, sabes, por visão direta, em que consiste a vida espiritual, a que voltaremos todos e que esquecemos durante a existência na Terra. Voltar-te a esse mundo de onde viemos e colhes o fruto de teus estudos terrestres. Aos nossos pés dorme o teu envoltório. Extinguiu-se o teu cérebro. Os teus olhos se fecharam para não mais se abrirem. Tua palavra não mais será ouvida. Sabemos que todos havemos de mergulhar nesse mesmo último sono, de voltar a essa mesma inércia, a esse mesmo pó. Mas não é nesse envoltório que pomos a nossa glória e a nossa esperança. Tomba o corpo. A alma permanece e retorna ao espaço. Encontrar-nos-emos no mundo melhor e no céu imenso, onde usaremos das nossas mais preciosas faculdades. Continuaremos os estudos para cujo desenvolvimento a Terra é um teatro acanhado demais. É-nos preferível saber esta verdade a acreditar que jazes todo inteiro nesse cadáver e que tua alma se haja aniquilado com a cessação do funcionamento de um órgão. A imortalidade é a luz da vida, como este sol resplandecente é a luz da natureza. Até breve, meu caro Allan Kardec. Até breve. Não paramos para comentar porque é um texto envolvido de muitas emoções, mas eu acho assim que o mais interessante é nós percebermos a abordagem de Camille Flammarion
o respeito de Camille Flammarion, a inteligência de Camille Flammarion, nesse discurso que ele pronunciou junto ao túmulo do professor Allan Kardec. E assim, meus amigos, nós concluímos o nosso estudo de hoje, conhecendo um pouco do sentimento de Camille Flammarion pelo professor Allan Kardec, do respeito, e que ele aproveitou esse momento para falar da imortalidade da alma. A próxima semana nós vamos estudar aos assinantes da Revista Espírita, tá? Tem aí uma pequena nota. Agradecemos infinitamente a Deus nosso Pai por essa oportunidade de reflexão e até o nosso próximo estudo da obra Obras Póstumas. Que Jesus possa nos abençoar. Um grande abraço da tia.